E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde eu basicamente respondo as perguntas que vocês fazem. Então eu peço que você assista esse vídeo, até para não fazer pergunta repetida, e deixe nos comentários uma pergunta para que eu responda na próxima edição. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e peço também para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Inclusive, o OneFootball me levou para São Paulo no último fim de semana, né? Estive por lá disputando a Copa OneFootball com vários outros produtores de conteúdo. E uma coisa muito interessante nesse torneio, que foi uma espécie de Copa América, né? Com seleções que estão aí disputando o torneio continental, é que em cada seleção que disputou a Copa OneFootball, a gente tinha alguns influenciadores gringos. Então, na seleção argentina, tinha uns youtubers lá da Argentina, da Bolívia, da Colômbia, do Equador, enfim. Em cada seleção tinha alguns gringos, né? O que foi muito legal pra gente conhecer gente nova, outras culturas, trocar uma ideia, não só de futebol, mas de outras questões também. Um pessoal muito de gente boa. Alguns influenciadores conhecidos aí, como o Fred do Desimpedidos, o Júlio Cocielo, os caras do La Fênix, enfim, tinha uma galera muito da hora, foi um evento sensacional. Ano passado eu já tinha ido a convite do OneFootball no evento do Ronaldinho, mas essa Copa OneFootball certamente foi ainda melhor. E agradeço demais ao OneFootball por ter nos levado, agradeço a toda a galera que esteve presente lá, que foi muito sangue bom. E obviamente agradeço a vocês, né? Porque é por causa do canal, por causa de vocês aí interagindo, baixando o OneFootball, que tudo isso se tornou possível. E para fechar, eu lembro que o OneFootball é totalmente gratuito, tá disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Primeira pergunta do Everton Vieira. Você gostaria de ver o Cruzeiro sendo campeão da Copa Sul-Americana e você valoriza essa competição? Everton, obrigado pela pergunta. Para ser bem sincero, eu não gostaria de ver o Cruzeiro disputando a Copa Sul-Americana por um motivo muito simples. Os times que disputam a Sul-Americana, eles não estão na Libertadores, e eu acho que um cenário ideal para o Cruzeiro seria todo ano estar disputando a Libertadores e de preferência vencê-la. Agora, partindo do princípio que a gente não consegue se classificar para a Libertadores, eu acho que sim, tem que disputar a Sul-Americana para ganhar. Considero um torneio importante, é uma competição que já pegou, né? Porque na década de 90 nós tivemos vários torneios da Conmebol que acabaram não se firmando, né? E duraram ali pouco mais de 5, 10 anos a maioria deles. Nenhum vingou de fato, e a Copa Sul-Americana já está aí há mais de 10 edições, é um torneio consolidado e eu considero que sim, é uma competição importante. Poucos times brasileiros venceram até agora e eu acho que isso contribui para que muitas torcidas não considerem a Sul-Americana tão importante, mas eu acho que sim, é uma competição que se porventura o Cruzeiro cai na disputa, eu quero que a gente vença. Ah, é a segunda divisão de Libertadores. Não importa que seja o segundo torneio mais importante. É importante, tem que disputar para ganhar, sim. O Daniel Rocha pergunta: o que qualifica um dirigente de futebol a estar no cargo? Daniel, obrigado pela pergunta. Em tese, o que qualifica um dirigente a estar num cargo de clube de futebol deveria ser o seu conhecimento de mercado, o seu estudo, né? Porque tem vários cursos que envolvem gestão esportiva, análise de desempenho e outras questões correlatas aí ao futebol. Mas na prática, o que faz um dirigente ocupar um cargo em um clube é basicamente a questão política, são as influências, quem ele conhece, o que na maioria das vezes faz os clubes se colocarem em péssima situação. Por exemplo, quando a gente pega os principais nomes de destaque aí no futebol europeu, é muito raro você ver um grande clube ter personificado em uma pessoa a questão da observação de atletas, de contratação, a capacidade de negociação. Normalmente isso é feito através de estruturas, de equipes de trabalho. Um time que foi muito destacado por isso foi o Sevilha, na figura do Monte, que era lá o diretor de futebol, digamos assim, e um cara que conseguiu fazer muitas contratações certeiras para o Sevilha. Então ele foi contratado pela Roma e durante a passagem na Itália não deu tão certo assim. E aí a gente tem que lembrar que no futebol não tem muita receita, né? É claro que a gente sabe que um bom profissional faz a diferença. Um exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Alexandre Matos, que é um cara que a gente sabe muito bem que na hora de montar elenco, ele é um dos melhores que a gente tem no Brasil. Mas a gente tem que reconhecer também que ele é um cara que gasta muito dinheiro. Se não tiver dinheiro, o Matos não consegue trabalhar. Um critério que pode servir para você apontar um bom diretor é basicamente os trabalhos anteriores dele, de preferência em clubes menores. Por exemplo, o próprio caso do Alexandre Matos.
Ele veio para o Cruzeiro após fazer um trabalho de destaque no América Mineiro. Mas às vezes isso também dá errado, né? O Thiago Escuro veio trabalhar no Cruzeiro uma época porque vinha desenvolvendo um bom trabalho à frente do Red Bull Brasil. Mas aqui no Cruzeiro ele não conseguiu mandar bem, até porque o Cruzeiro tem uma estrutura um pouco complicada, porque a gente tinha, além do presidente Gilvan, além do Bruno Vicentim, que também dava muito palpite, tinha o Thiago Escuro, ainda tinha ali resquícios ali de Valdir Barbosa e até de Beneci Queiroz. Ainda teve aquele camarada que veio com o Luxemburgo, Isaías Tinoco. Quer dizer, era muito cacique, né, para pouco índio, e no final das contas todo mundo mandava e ninguém mandava nada e o negócio não funcionou. Particularmente eu gosto da ideia de uma diretoria feita com pessoas que estejam bem atualizadas, que tenham estudo. Por exemplo, o próprio Thiago Escuro. Eu acho que é um camarada que poderia ter dado certo no Cruzeiro, desde que ele não tivesse um trabalho feito com tanta gente supervisionando, dando palpite e enfiando a colher de pau no meio. Agora, diretores antigos, esses caras que ainda trabalham com a ideia de olheiro, de vou mandar alguém para ver o jogador, isso não funciona mais. Hoje a gente trabalha muito mais com a questão de rede, de observação, um trabalho contínuo para que se conheça o atleta tanto dentro quanto fora de campo. E isso hoje é muito mais importante do que mandar um camarada para ver 2 treinos, 2 jogos do cara e falar se ele é bom ou não é. Acho que eu acabei abordando umas coisas meio diferentes, mas a resposta tá aí no meio. Eu acho que deu para pegar a minha ideia. O Thiago Silva pergunta: quais são os 3 clubes que você mais odeia no futebol brasileiro? Thiago, obrigado pela pergunta. Então, o que eu mais odeio é fácil, né? Atlético Mineiro, realmente não gosto do clube. Respeito muito a instituição, assim como respeito todas as instituições. E eu não tenho, assim, ódio por clubes. É mais a questão da rivalidade. No caso do Atlético, se tá em campo, eu tô sempre torcendo contra. Agora, em geral, eu não gosto de clubes preto e brancos. Tirando certas exceções, tipo o Santos, que eu acho um clube legal. Mas eu não gosto, por exemplo, do Vasco. E não gosto, por exemplo, do Corinthians. Se fosse para citar 3, seriam esses: Atlético, Vasco e Corinthians. Mas com vários clubes do futebol brasileiro, aí eu não digo assim. Alguns eu tenho certa simpatia, tipo São Paulo, Internacional, o próprio Flamengo, não tenho nada contra esses clubes. É claro, a gente tem rivalidades, questões esportivas e tudo mais, né? Por exemplo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo são clubes que nos últimos anos tiveram envolvidos em mata-matas com o Cruzeiro, acaba gerando certas tensões entre as torcidas, mas eu não tenho nada contra as instituições em si, até gosto de algumas delas. Agora, que eu não gosto mesmo é basicamente o Atlético. O Vasco eu acho que tem um pouquinho do fator histórico também, né? Aquele Brasileirão lá no passado, Armando Marques roubando. E o Corinthians eu acho que também tem um pouquinho desse negócio, até por 2010, Sandro Meirahit, aquela situação toda. Então eu acho que eu acabo carregando um pouco desses ingredientes históricos aí para escolher os clubes que eu não vou com a cara. Mas deixa você também aí nos comentários quais são os clubes que você gosta ou não, os clubes que você respeita, enfim. Acho que é legal, dá pra gente abrir uma discussão interessante sobre isso. E só um parêntese mesmo, que tem um clube que eu detesto muito mais do que qualquer outro. Mentira, só o Atlético que eu odeio mais, que é o Arsenal da Inglaterra. Eu realmente odeio esse clube com todas as minhas forças e também não gosto do Barcelona. Felipe Moraes de Souza pergunta: quem foi o melhor jogador pós-Alex? Felipe, obrigado pela pergunta. Ela é muito pessoal, né? Porque cada um tem as suas predileções aí de atletas. Mas assim, já falei várias vezes, para mim Alex é o melhor jogador que eu vi com a camisa do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Depois dele, a gente tem alguns jogadores que foram marcantes. Inclusive, eu estendo a pergunta para vocês, para que também deixem nos comentários, né, quais são aí os jogadores preferidos de vocês. Tentem eleger um, tá, pra gente fazer uma amostragem mais interessante. Acho que é bem razoável que muitas pessoas falem no pessoal do bicampeonato brasileiro, né, Goulart, Ribeiro, Marcelo Moreno. O Fábio é uma escolha quase óbvia para a maioria, né, por ser um jogador muito identificado com o clube. O próprio Dedé também é alguém muito relevante na história. O Sorin, que acabou tendo uma passagem depois do Alex. Mas se fosse para escolher um jogador, eu ficaria com Everton Ribeiro, porque foi o jogador que eu mais gostei de ver depois do Alex. Isso porque dava prazer ir ao Mineirão vê-lo jogar. Ele sempre tinha a capacidade de tirar um coelho da cartola, às vezes fazia uns golaços, dava uns dribles assim que a gente nem entendia muito bem, precisava chegar em casa para ver a imagem no replay, para entender o que ele tinha arrumado na jogada. E eu já falei algumas vezes que eu não cultuo ídolos no futebol atual, não tem nenhum jogador que eu tenha de fato idolatria no futebol brasileiro, mas o Everton Ribeiro, durante aqueles 2 anos de Cruzeiro, eu diria que foi alguém que chegou muito perto disso, porque eu realmente gostava demais de vê-lo jogar, gostava muito de saber que aquele cara jogava no Cruzeiro,
e ele inclusive chegou à seleção jogando no Cruzeiro, né? Enfim, é um jogador que eu gosto muito do ponto de vista técnico, e sei que muita gente tem um certo bode, porque quando ele voltou pro Brasil não foi pro Cruzeiro, mas aí a gente tem que entender as questões econômicas, né? A gente nem teria condição de trazê-lo. E tem também aquele aspecto de que o Everton Ribeiro não decidia nos momentos-chave, blá 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 blá. Eu acho que ele decidiu em vários momentos, mas acabou faltando uma Libertadores, né? Para aquela galera daquela geração ali. Na verdade, faltou um mata-mata. Poderia ter sido a Copa do Brasil também, mas acabou ficando na final. E depois do Everton Ribeiro, meu segundo nome seria o Ramírez, como jogador assim que eu realmente gostava muito de ver jogar e eu tinha grande identificação. Mas deixa aí nos comentários também qual o jogador que você mais gostou de ver em campo depois do Alex. O Matheus Silva pergunta: você prefere que o Cruzeiro seja passado a limpo e eventualmente punido, ou que as irregularidades não sejam descobertas e que não tenha punições ao clube? Matheus, obrigado pela pergunta. Ela é complicada porque tem um paradoxo aí, né? A gente tem que entender primeiramente qual seria a punição em questão e o que acarretaria o clube não ser punido e nada ser descoberto. Particularmente, eu prefiro que a verdade venha à tona e que as coisas sejam descobertas o quanto antes, até para que a gente possa se livrar das pessoas que estão aí se aproveitando do clube e cometendo irregularidades enquanto gestores do nosso Cruzeiro. Agora, a gente tem que entender também qual é a proporcionalidade das punições, porque se, por exemplo, vir e fala assim, a punição para essas questões que aconteceram no Cruzeiro é o rebaixamento para a última divisão. Aí eu sou totalmente contra, cara, porque sinceramente, eu já falei isso em outros vídeos, eu entendo que o Cruzeiro é muito mais vítima do que causador dessa situação. É claro, né, tem muita culpa do clube também, temos aí vários erros administrativos, coisas inadmissíveis, mas essas coisas são feitas por pessoas, não é a instituição Cruzeiro Esporte Clube, camisa azul, 5 estrelas no peito, que faz isso. São pessoas que não estavam bem intencionadas, em alguns casos são incompetentes, em outras parecem desonestas. Agora, se a gente trabalha com a ideia de punições, por exemplo, vai ficar 1 ano sem poder contratar ninguém, sou totalmente a favor, inclusive por linhas tortas isso poderia servir para o Cruzeiro ser obrigado a usar mais a categoria de base, que é uma coisa que eu acho essencial para o momento. Você fala com relação a punições, o presidente, esse diretor de futebol nunca mais vão poder trabalhar com futebol na vida. Sou totalmente a favor também, nunca mais vão poder pisar no Cruzeiro, sou a favor de novo. Agora eu temo que as represálias ao Cruzeiro sejam muito maiores do que a culpa que eu entendo que o clube tem. Porque é claro que a instituição tem a sua culpa e é claro que nós vamos ser punidos. Por quê? Se cometemos irregularidades, seremos punidos sim. E não tem como ficar livre de tudo. Não dá pra gente querer sair impune de tanta sujeira que foi descoberta dentro do nosso clube. Agora o que eu acho essencial é que as pessoas sejam punidas. E eu acho que essa coisa de, vamos deixar assim embaixo do tapete, ninguém descobre e a gente segue. Pô, uma hora tudo vem à tona, sabe? Não dá pra você mentir pra sempre, não dá pra enganar todo mundo pra sempre. Uma hora as coisas venham. E se veio, que venha à tona agora, que a gente consiga resolver essa situação, se livrar das pessoas que estão apodrecendo a nossa estrutura e a gente possa ter um clube mais saudável, mais limpo, mais democrático, que nos represente de fato. Porque assim, é tanta notícia ruim, cara, que tem horas que a gente se questiona, sabe? Pô, mas esse é o clube que a gente ama, sabe? O que fizeram com o nosso Cruzeiro? Como torcedores, a gente deve sempre se identificar com o clube tem que nos representar. A partir do momento que os valores que são difundidos pelo clube não nos representam, aí você tem uma crise muito grande, que é a crise da própria torcida com o clube, né? É a instituição com seu povo. Por fim, Valquides Ferreira pergunta: já pensou em tentar trabalhar dentro do Cruzeiro? Você parece ser uma pessoa competente que ajudaria muito o clube. Valquides, obrigado pela pergunta. Eu já respondi questões similares a essa, mas acho importante falar mais uma vez porque o contexto pede. Eu não sou um administrador, eu não sou um gestor, eu não tenho conhecimento nas áreas que poderiam ajudar o clube. Qual é o conhecimento que tem? Em comunicação, eu sou formado jornalista e tudo mais, então na parte de comunicação eu poderia até ser útil eventualmente. Agora nessa questão de gestão é muito mais fácil a gente falar de fora, a gente apontar os erros, do que a gente trabalhar no fato e consertar esses erros. Isso porque, para entender que uma coisa está errada, basta a gente acompanhar que a gente consegue enxergar. Até porque as irregularidades que são cometidas no Cruzeiro, elas são de um nível de amadorismo absurdo. Eu acho até que a maioria de nós, se estivesse lá, não cometeria erros assim tão bizarros.
mas seria um contrassenso uma pessoa que não tem experiência em gestão, que fala tanto que o Cruzeiro precisa se profissionalizar, como eu falo aqui, querer um cargo na administração, por exemplo. Até porque não faz o menor sentido. Eu não sou rico, eu não conheço ninguém, eu não sou indicado por ninguém e eu não tenho interesse nenhum em puxar saco de alguém para ter qualquer coisa na minha vida. Já trabalhei com jogador, já trabalhei com político, já ralei em jornal. Já trabalhei com jogador, já trabalhei com político, já trabalhei em jornal de grande circulação. Nunca puxei saco de ninguém, deve ser por isso que eu tô caçando meu espaço aqui, né? Eu não tô aí mamando nas tetas nem de governo, nem de clube de futebol, nem de político, nem de porra nenhuma. E eu defendo realmente que o Cruzeiro seja administrado por pessoas que tenham conhecimento em administração e conhecimento em futebol. Agora, um ponto que eu tenho batido insistentemente nessa tecla com vocês em outros vídeos é que a gente não precisa de um salvador da pátria, não tem uma pessoa que vai chegar no clube e resolver todos os problemas. Não. Usemos o exemplo do Flamengo. Várias pessoas se uniram, cada uma com sua competência, um conhecendo de dinheiro, outro conhecendo de mercado, um conhecendo de futebol. Mas se você pergunta como ideia, como sonho, sim, já tive o sonho de trabalhar no Cruzeiro. Eu acho que a maioria de nós, enquanto torcedores, tem essa vontade, né, de poder ajudar o clube de alguma forma, seja como jogador, como técnico, porque a gente acha que joga pra caralho, a gente acha que conhece mais de futebol que o técnico, a gente acha que faria melhor que o presidente, mas boa intenção é muito pouco, não adianta você querer fazer a coisa certa, você tem que saber fazer a coisa certa. E no que diz respeito a uma gestão de clube de futebol, por exemplo, eu nesse momento não sei. Um dia, se eu estudasse para isso, talvez eu poderia saber, mas esse é um cenário tão hipotético e tão distante da realidade que eu não consigo trabalhar como um fato ou como algo provável, né? Eu não consigo enxergar esse cenário, basicamente. Mas uma certeza eu tenho, eu falaria melhor que o Serginho que tá aí. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Usa os comentários aí para deixar as suas opiniões sobre esse vídeo, né? E também a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!